estão vendo, à medida que vai apagando um pouquinho, o sol está subindo, a gente está começando a ver essas almas aí, né? É, e hoje é um dia maravilhoso. Amanhã vamos voltar para. É interessante, né? Estava olhando agora, dia 9 de maio. Foi isso mesmo? Foi. Olha só, amanhã completa o mês, não é isso? Que legal. Bom, então a figura do nosso querido Allan Kardec, né? Nosso amado professor Hipólito Leon Denis Rivail, com sua, com sua, o seu poder, né, de sintetizar. Algumas pessoas achavam que Kardec era médium porque ele tinha uma visão no futuro, mas isso se dá devido ao estudo, né? Quanto mais a gente estuda, mais a nossa visão ou a nossa intuição, ela se propaga. E Kardec tem essa capacidade. Portal do magnetismo humano, quero que vocês peçam. Eu peço a vocês, desculpa, peço a vocês que sigam esse canal, o Portal do Magnetismo, tá? Compartilhe sem moderação, porque esse canal não é meu, pertence a cada um de nós. Quando a gente começou nessa jornada de magnetizador, pois não, você levantou a mão. Atrapalha se eu continuar? Ah, sim, com certeza. Quando eu estou ajeitando, eu vou falando aqui, tá? Então, lembrando que Kardec, sim, lembrando que eu criei esse portal do magnetismo para a gente divulgar. Eu sou o magnetizador espírita, tá? O que é o magnetizador espírita? A gente falou sobre isso em 3 terça-feiras aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que o que é o magnetizador espírita criado por Kardec, que é um dos temas do nosso workshop. E aí é importante vocês entenderem a capacidade, o poder que nós temos nas mãos, literalmente, em relação e possa usá-lo, tá? A benefício primeiro de nós, depois das pessoas que a gente vai cuidar, né? Que bate a nossa porta pedindo socorro, né? Depois trabalhar na mediunidade, porque faz parte, né? O mais interessante é que Kardec fala sobre isso. Kardec fala sobre isso, né? Tem uma faquinha aí embaixo. Kardec fala sobre usar o magnetismo para desenvolvimento da psicografia, por exemplo, né? E onde eu vou, assim, ministrando esses cursos, né? Como vocês estão aqui, a gente faz um teste de meio-dia, assim, numa tarde ou numa manhã, e a gente descobre médiums. Tá ótimo. Descobre médiums. Deixar o Wagner no escuro. Eu vou ficar um bralina, vamos explicar. Olha, brincadeira do Maurício. Mas olha, pessoas que não sabiam que tinha faculdade mediúnica e a gente descobre, eu digo, não sou eu, as pessoas começam a fazer a magnetização do braço e começa a acontecer o processo mediúnico. Muito interessante. E é mais assustador para gente, é ver Kardec falando sobre isso. Kardec, no livro dos médiuns, item 206, fala sobre essa questão. Né? Item 206. Muitas vezes, basta magnetizar o braço de uma pessoa que está prestes a fazer um exercício, né, da mediunidade, e muitas vezes eu vejo ela já começar a escrever. E é desse jeito. Claro, se a pessoa não tiver a faculdade, nada vai acontecer, né? Tá? No máximo, ela vai sentir um peso no braço porque foi magnetizado. Depois dá o dispersivo e passa. Mas se a pessoa tiver a faculdade mediúnica, ela vai acontecer, né? Já aconteceu aqui em Belém mesmo, né? Como é bom ser alto, né? Não precisa nem de escada. Se eu fosse precisar ser alto, vou ter um arquiteto. Deve sempre 3 horas. Ainda bem. Descobri isso agora, por que eu nasci alto? Olha, descobriu a missão de vida aí, ó. Tá vendo? Sim. Vamos saber. Então, vamos começar agora? Já que eu estou no branco. Brincadeira, mas não é brincadeira. Se passa. Pois. Mas tá, a gente vai ter um sol bacana em cima do barco. Isso aqui Ah, é é? potencial. Olha, então obrigado. Da prevenção, né?
E gostaria sempre no coração, assim, um magnetismo bem forte para fazer essa prece. Nessa noite. É Nazaré que eu vou fazer? Por favor. Amado Jesus, felizes estamos por estar aqui, meu Senhor, nos confraternizando e aprendendo um pouco mais, principalmente sobre o magnetismo humano, que possamos empregar esse conhecimento nas nossas tarefas na casa espírita, não apenas nas tarefas mediúnicas, mas em todos os momentos onde a dor se faça presente e haja necessidade, Senhor, do emprego desse mecanismo que vem de Ti, que possamos hoje abrir nossas mentes e nossos corações para este aprendizado. Te pedimos as tuas bênçãos para o nosso irmão Wagner, para que ele possa, Senhor, realmente trazer para nós esse grande conhecimento. Envolve-nos no teu amor, nas tuas bênçãos, para que o clima de harmonia, de fraternidade possa reinar em nossos corações. Muito obrigada pelas tuas bênçãos, pelo teu amparo, e que tua paz se faça sempre presente em nossos corações. Muito obrigada, Senhor, e assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Nazaré. Obrigado a todos vocês. Então, lembrando desse espaço que vocês podem divulgar, né? O Espiritismo e o Magnetismo tem muito conteúdo espírita também, né? Com relação à mediunidade, com relação a tratamento da obsessão, usando o magnetismo, como Kardec mostra na Revista Espírita. A gente até está preparando aí, quem sabe, a gente possa materializar esse estudo, né? Pensando as temáticas de magnetismo dentro da Revista Espírita, né? Então, criamos um grupo de estudo aí, Deus possa abençoar para que aconteça tudo. Na verdade, ele já abençoou, né? Só dá vontade para continuar. Para que possa encontrar o magnetismo dentro do espiritismo, dentro da revista espírita especificamente, e poder estudar isso com mais detalhes, né? Então, esse canal é para isso, para divulgar o espiritismo e o magnetismo. Hoje eu não consigo mais separar, né? Sempre quando eu vou, por exemplo, ensinar para terapeutas, eu não deixo de falar em Kardec, porque não dá para deixar de falar de Kardec, porque ele deu uma grande contribuição, é incontestável a contribuição do mestre Allan Kardec com relação às questões espirituais, que ainda, infelizmente, é confundido como doença. Mediunidade nunca foi doença, tá? Então, isso precisa realmente ser revisto. Assim como o sonambulismo também não é doença, tá? E é tratado como doença. O sonambulismo natural está lá na listagem de doenças, ok? E nós, como magnetizadores espíritas, podemos ajudar essas pessoas com sonambulismo natural e, quem sabe, encontrar até a lucidez desse sonâmbulo para trabalhar com ela, fazendo a caridade, né? Através dos tratamentos, por exemplo, né? O próprio Allan Kardec foi curado da visão por uma sonâmbula. Então, no Facebook também, no Instagram, são os canais que a gente utiliza para divulgação. Meu WhatsApp, que vocês conhecem. Eu já sou, como eu falei para vocês, eu tenho 33 anos de espiritismo. Aqui eu estou falando isso não para me gabar, né? Dizer, eu sei muito. Não, eu sei muito pouco do espiritismo. Quanto mais eu estudo, mais vejo que eu não sei de nada. E o portal e o magnetismo para mim, eu tenho 7 anos. Comecei com Jacomelo em 2016 e até hoje não parei mais. Viajando por todo o Brasil e pelo mundo, pode-se dizer assim, porque eu cheguei a Portugal, né? Na porta de entrada, digamos, da Europa. Quem sabe eu possa chegar na França, Itália e por aí vai. Se bem que talvez nem precise, porque lá tem muito magnetizadores, principalmente na França. Mas magnetizadores espíritas não tem, né? Então vamos para lá. Eu preparo vocês, tá? Então a gente está preparando vocês para que não tenha mais necessidade de eu vir aqui, a não ser para comer um açaí, né?
tomar um açaí, comer um tacacá, um açaí, bem, essas comidas que eu adoro, né? Mas eu quero que vocês, sabem, aproveitem esse conhecimento para poder ensinar entre nós, né? Nós espíritas, ensinar fora do centro espírita também, né? Ontem a gente participou de um evento de conclusão e de aniversário do Guia Energia Vital e foi um padre lá. E esse padre trabalha com terapias holísticas, trabalha em práticas integrativas. Então, eu acho o máximo isso, né? Você tem um padre que não só recebe as pessoas, mas que cuida delas, né? Com a terapia. Então, é muito legal você unir o seu ofício, não sei se a gente pode dizer que é ofício, né? Seu sacerdócio, melhor dizendo, a prática integrativa para poder não só escutar a pessoa, mas também direcionar e ajudá-la terapeuticamente. E nós espíritas devemos fazer o mesmo, não é verdade? Quantas vezes a gente fala nas nossas palestras, no nosso dia a dia, nos nossos estudos, que a casa espírita é um hospital, ou não? Já ouviram falar nisso? Vocês concordam que é um hospital? Concordam? Então, se concorda, a gente tem que fazer que eles realmente se tornem esse local acolhedor, né? Esse local da gente se fortalecer, né? Como um corpo de trabalhadores, criar esse magnetismo, essa egrégora onde vai receber vários irmãos, né? Que estão aqui presentes, né? Às vezes a gente esquece a presença deles aqui conosco, a gente faz assim, assim, mas eles estão em todo lugar, né? É muito relativo materialmente falando. Mas a gente às vezes esquece desse nosso vínculo, mas principalmente em fortalecer o nosso coração, sabe? A nossa união entre trabalhadores, sabe? Deixar de ser crítico, sabe? Porque não vai resolver. A criticidade a gente se torna pessoas chatas, né? Temos que ser pessoas amáveis, doces, pessoas que possam acolher um ao outro, e assim os espíritos podem vir com mais harmonia, com mais. Quando Kardec fala sobre os médiuns, a gente foca muito no médium, mas na verdade, aquela recepção, aquele espírito que chega ali, muitas vezes é devido ao grupo, não é o médium especificamente. E a gente diz assim, não, porque o médium é despreparado. Tá vendo o tipo de espírito que esse médium recebe? Não necessariamente, às vezes é o grupo que está, sabe, vinculado a eles. Certo? É um processo de aprendizado, né? Aqui é o conteúdo do curso anterior, nosso conteúdo é um pouco diferente desse aqui, mas eu vou aproveitar aqui para a gente falar um pouquinho. Não vou falar muito, senão não vai dar tempo. Vou falar um pouquinho da história, para vocês entenderem de onde veio o magnetismo, né? A gente já falou isso um pouco também nas terças-feiras, mas vou falar também, dar uma abordagem diferenciada. Nós vamos ver também a questão do rapport, a relação magnética. Eu vou mostrar para vocês como é que os magnetizadores entravam em relação magnética. Foi a mesma forma que Kardec entrou em relação magnética com a sonâmbula para poder ela fazer o diagnóstico, né? Vou mostrar para vocês como é que eles faziam isso, tá? Vocês vão sentir o efeito do sono magnético. O sono magnético ele tem um objetivo prático para mim, como professor, né? Posso dizer assim, professor do magnetismo para vocês, o magnetizador espírita, é que ele vai mostrar a utilidade da movimentação lenta e da movimentação rápida de mãos. Porque, às vezes, no nosso meio, a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Basta boa vontade. No magnetismo não é isso porque ela é uma ciência, então você precisa saber o que está fazendo. Então vocês vão ver as ações magnetizantes e desmagnetizantes, a questão do rapport, né? Essa conexão, essa relação magnética, tá? Esse transe provocado por um magnetizador, né? Que a gente chama de sono magnético. Na época, do século XIX, eles chamavam sono magnético, compararam ao sono, mas não é sono, tá? A pessoa não dorme. Pelo contrário, ela vai estar muito mais antenada, ela vai escutar de forma mais forte o seu magnetizador e vai escutar as outras pessoas como fosse mais distante. É assim que acontece. Os princípios do magnetismo que a gente não pode negligenciar. Nós, magnetizadores, eu sempre falo assim, né?
eu não sou modelo de magnetizador para vocês. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que vocês vão criar a forma de trabalho de vocês. Eu vou mostrar a minha forma. Mas vocês não são obrigados, não, porque Wagner trabalha assim, eu vou, entendeu? Não. Vocês têm toda a liberdade. É a arte de magnetizar, como dizia o Charles Lafontaine. Cada um de vocês vão pegar no pincel de forma diferente, tá? Então, é importante que vocês encontrem a forma melhor de vocês trabalharem. Não só isso, vocês vão entender também em que área vocês podem se dedicar mais. Aquelas áreas que vocês podem trabalhar com mais pujança, não que você não possa fazer outras, né? Como, por exemplo, alguns vão encontrar a facilidade de colocar o outro no sono magnético. Que só isso, gente, só isso, entre aspas, né? O só, é, já é uma terapia, já é uma bênção, já é uma caridade para aquela pessoa que está num processo sem dormir, né? Com a mente acelerada, ok? Então é importante que vocês entendam essas ferramentas aí, né? Outros vão ser excelentes para tratamento de joelho, para tratamento de coluna. Outros vão ser excelentes para tratamento de depressão. Vejamos, minha gente, o que é que a gente faz no Setembro Amarelo? Vocês lembram do Setembro Amarelo? O que é que a gente faz no Setembro Amarelo? Vocês sabem? Campanha de quê? Pessoal, quem chega a tirar a sua própria vida, né? Que aqui não estou colocando, estou criticando de maneira nenhuma. Eu estou só citando o processo para a gente poder entender. O que é que a gente pode fazer? Ora, essas pessoas que tiram a sua própria vida, que estão tirando todos os dias, infelizmente, por aí, será que elas não passam por depressão? Se a gente for observar, a maioria passa por depressão. Então, ao meu ver, quando a gente fala de Setembro Amarelo, sem ter um apoio magnético, nós, como magnetizadores espíritas, a gente está negligenciando, tá? Na minha visão. Então, claro, vocês podem entender de outra forma e eu respeito. Então, vocês vão ter esse recurso, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, né, o sono magnético, e vai ter também o TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo. Nesse nosso encontro, não vai dar para mostrar para vocês, mas tem muito conteúdo no meu vídeo e eu vou orientar vocês para que vocês possam trabalhar o TDM, começando pela casa, começando pelos familiares de vocês, tá bom? Então, a gente vai começar a prática já já, né? Primeiro sentindo a energia nas mãos de vocês, tá? Vocês vão sentir. Depois vocês vão observar se vocês são palmares, a emissão fluídica é palmar ou é digital. Isso tem uma importância na prática muito grande, porque vocês vão ver isso, tá? Depois os princípios. Os princípios do magnetismo é sempre da cabeça em direção aos pés. Hoje a gente sabe, né, com o estudo que foi começando a ver as escolas, né, indianas, escolas japonesas, escolas chinesas com relação à energia, né, o Tao e medicina tradicional chinesa com relação ao nosso corpo energético. Eles observaram que a mais alta frequência, que é próximo da cabeça, né? E tem a mais baixa frequência, que é próximo dos pés, tá? Então, é sempre em direção da mais alta frequência para a mais baixa frequência, né? Então, da parte mais sutil, né? Por isso que eles dizem cor violeta, porque o violeta no espectro é a mais alta frequência, né? Não que necessariamente seja a cor, tá? Só para servir de referência. Então, sempre da cabeça em direção aos pés, fecha a mão e volta por fora. Por quê? Porque se você vier com a mão aberta, você começa a ter problemas energéticos, que a gente chama de congestões. Se você pegar uma pessoa que não tem muita sensibilidade, talvez você não tenha tanta emissão fluídica porque está começando agora, talvez a pessoa não sinta nada naquele momento. E às vezes, se a pessoa for sensível, ela sente na hora. Então, é importante que saibamos essa questão da movimentação de mãos, tá? Com qualidade, ok? Para que vocês tenham excelentes resultados. Porque vocês vão começar a trabalhar e vão ver que talvez não tenha resultado nenhum ou muito pouco resultado, beleza? E quando a gente vai ver, está muito ligado à técnica. Ou pior, a pessoa vai passar mal, tá? A gente vai ver alguns casos aqui, falar sobre essas questões. Então, essa ação magnetizante na prática, depois que vocês sentirem essa energia nas mãos, vocês vão começar a magnetizar um ao outro.
vão formar pares, ok? E aí vão criar esses pares onde você vai ter um magnetizador e um magnetizado, beleza? A gente vai trabalhar assim. Depois a gente vai fazer o primeiro teste do magnetismo, se vocês quiserem, claro, né? O primeiro teste é a catalepsia. Então, você vai botar, por exemplo, um dedo em catalepsia, qualquer parte do corpo em catalepsia. É uma forma da gente testar. É muito interessante quando a gente vê na revista Espírita, o Dr. Broca, que era um médico muito famoso na França, ele, inclusive o nome dele está lá como um médico famoso, né, da época, século XIX, está na base da Torre Eiffel, né, Dr. Broca. E ele usava esse recurso e colocava as pessoas com catalepsia para testar se estava funcionando ou não o processo dele. Né? Então, vocês vão ter essa oportunidade de ver. Não ficar só na teoria, né? Quando a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, a questão, por exemplo, da emancipação da alma, Kardec vai falar sobre catalepsia. Em outros momentos fala sobre catalepsia. E às vezes as pessoas não sabem o que é catalepsia ou mesmo a letargia, né? Que a pessoa fica totalmente mole. Então, vai acontecer pessoas que vão ficar nesse processo, tá? Pois não. O objetivo é testar se está funcionando o seu magnetismo ou não. Se você colocar e a pessoa não ficar na catalepsia, então magnetize mais. É o termômetro, é o teste, tá? É importante para nós magnetizadores, porque potencializa a nossa crença no magnetismo. O Deleuze ele disse que não precisa acreditar no magnetismo, mas à medida que vai acontecendo o sucesso, né, vai funcionando, você começa aumentando sua crença. E você também aumenta a crença no magnetismo nas pessoas que vêm também, né? Pessoa que passa pelo processo da catalepsia. Porque algumas pessoas dizem assim: "Ah, o magnetismo não tem efeito nenhum comigo, nenhum efeito". Ah, tá, beleza, não tem nenhum efeito. Aí você mostra ela a foto. Aí diz, como é que você disse que não tem nenhum efeito, você ficou na catalepsia? Aí a pessoa, eu fico, tá aqui a foto, entendeu? Então serve também para mostrar às pessoas, claro, que isso aqui é um exercício, tá? Não precisa disso. Na prática de vocês, na minha prática, raramente coloca alguém em catalepsia, a não ser que ela queira. Diz, ó, Wagner, eu queria ficar na catalepsia. Vai tudo bem, né? Algumas pessoas são fáceis de colocar, outras pessoas demoram mais tempo para colocar. Mas eu não faço. Mas no curso eu faço por quê? Para vocês sentirem a responsabilidade que é de vocês magnetizarem alguém. E essa pessoa pode ficar no estado de catalepsia. E como é que eu tiro ela da catalepsia? Essa é a questão. Porque se ela ficar na cadeirinha, na hora do passe, na catalepsia, como é que eu faço para tirar ela da catalepsia? Vou chamar o SAMU? Vou chamar o médico principal da casa? Não, né? Eu vou lá e desfaço o que eu fiz. Não é isso, pessoal? Então, é importante a gente entender esse processo prático para poder melhorar a qualidade do nosso trabalho. Beleza? Ficou claro, pessoal? E aí o tato magnético. O que é o tato magnético? Quando a gente começar a sentir energia nas mãos, então a gente está começando a sentir a nossa própria energia, depois a gente vai sentir os nossos centros de força, né? Os nossos chakras, como querer chamar, depois a gente vai sentir o outro. Então, quando você começar a sentir a sua energia, já é o primeiro exercício do tato magnético. Depois você vai começar a sentir a desarmonia. E quando a gente for ensaiar o tato, né, se der tempo, acho que vai dar, quando for ensaiar o tato, a gente começa a fazer o tato pelas pernas. Por que pelas pernas? Porque é mais fácil da gente sentir, ok? Então, faz o tato magnético nas pernas da pessoa que você está magnetizando. Voltando a dizer, vocês vão formar pares, ok? E tem o processo. Você faz na pessoa, né? Ora você é magnetizado e ora você inverte, tá? Beleza? Então a gente vai fazer esse processo, né? Tem a hora da vingança também, né? Brincadeira, né? Nada disso. Mas assim, uma hora você vai magnetizar, outra hora você vai ser magnetizado pela pessoa que você magnetizou. Então, você vai sentir o efeito do magnetismo, vai fazer com que a pessoa sinta esse efeito também. Que é muito importante para a gente justamente saber o que é que a pessoa vai sentir na hora de uma magnetização. E a sensação do sono magnético, que não é dormir,
É uma sensação que a gente não consegue explicar, mas é uma sensação muito boa. Hoje não. Começa nas pernas por causa da ser mais baixa a frequência? É mais material mesmo. Quanto mais forte para a gente, que está na matéria, melhor, né? Depois a gente vai para as regiões mais sutis, até porque essas regiões são mais fáceis de congestionar e a pessoa passa mal, né? Sentir uma dor de cabeça, uma tontura, né? Então, como vocês estão no exercício ainda, melhor fazer o exercício do tato magnético, até porque o tato magnético requer demorar para sentir aquela área, né? Então, você vai sentir na área demorando. Então, como vai demorar, é melhor que você ensaie na parte que a gente não sente muito. Talvez sinta assim uma perna um pouco, sei lá, pesada ou formigando, mas não vai fazer mal e depois ela simplesmente fica normal. Beleza? E depois a gente também pode fazer o dispersivo, né? A pessoa que fez pode fazer o dispersivo e normalmente fica tranquilo. Beleza? Rapidinho eu vou fazer um retrospecto aqui de Mesmer até Kardec, tá? Então, Mesmer começa no final do século XVIII a apresentar para a medicina, a Academia de Medicina. Ele começa em Viena, depois ele vai para a França. Na Academia de Medicina, ele começa a mostrar os efeitos do magnetismo. Fizeram uma comissão lá, inclusive o Lavoisier fazia parte dessa comissão, e simplesmente porque não conseguiram provar a existência do fluido magnético, que sai das mãos do magnetizador, eles jogaram no lixo essa grande terapia, né? Depois, hoje a gente tem, né, a prova física eles chamaram de biofóton, conseguiram fotografar a energia que sai da mão de um magnetizador. Bom, Mesmer faz isso, vai para a França, começa a ensinar muitos médicos e estudantes. Esses estudantes se reúnem, pagam uma taxa para Mesmer ensinar para eles. E Mesmer não queria que fizesse livro nem nada, porque ele achava que deveria ser um curso prático e não colocar no papel. Mas, graças a Deus, os alunos eram muito desobedientes e publicaram, né, as memórias e aforismos dele, que se não fosse isso, a gente não teria esse conteúdo. Esses médicos se espalharam por toda a França e depois por todo o mundo, né? Chegando até aqui no Brasil. Então, isso início do século XIX. Depois, um dos grandes discípulos de Mesmer na França foi o Marquês de Puységur. Ele foi responsável pelo estudo de uma das crises que o magnetismo provoca. A catalepsia é uma espécie de crise provocada, tá? É, o sonambulismo é outra crise que acontece no magnetismo. E é importante que a gente saiba como trabalhar esse sonambulismo, porque é uma ferramenta muito útil. E o Marquês de Puységur, como ele não tinha tato magnético, ele fala isso no seu livro, ele usava uma sonâmbula para poder fazer o diagnóstico, um sonâmbulo ou sonâmbula, tá? Depois que Marquês de Perseguir-se é oficial da artilharia, ele se dedica ao magnetismo e abandona a carreira militar, ele começa a ter seus discípulos também, digamos assim, né? E um dos mais importantes discípulos, inclusive Kardec chama ele de sábio, é o sábio Deleuze, que ele lança as suas instruções práticas em 1825, fazendo o cálculo, é mais ou menos nessa época que Kardec começa a estudar o magnetismo. O Deleuze, ele lança essas instruções práticas e é sobre ela que eu vou falar aqui com relação à relação magnética, com relação à magnetização da água, tá? Então é importante que, se vocês quiserem um dia comprar, eu recomendo que compre o livro dele. Depois a gente vai falar e a gente vai voltar no tempo um pouquinho, porque ele era contemporâneo de Mesmer, o Samuel Hahnemann, que criou a homeopatia. Ele era magnetizador e no livro dele, Organon, nesse livro tem um capítulo destinado só para magnetismo. Então, o Mesmer, ele doutorou-se em medicina na Universidade de Viena em 1766. A partir daí ele começou a trabalhar, começava a trabalhar com os ímãs, porque ele viu os religiosos católicos, né? Padres e frades trabalhando com imã, e depois ele descobriu que não precisava dos ímãs, bastava as mãos mesmo, e aí ele criou o chamado passe magnético, né? Que é justamente
que a gente chama aqui no Brasil, né, trouxe com esse nome aqui para o Brasil, de magnetismo animal, que hoje chamamos de magnetismo humano, para não ter confusão com o reino animal. O Deleuze, tá? Ele cria, mostra a importância, de certa forma, prova isso, né? Na sua prática. A importância de entrar em relação magnética, tá? E é isso que vocês vão fazer daqui a pouco, entrar em relação magnética com o seu magnetizado, para poder você ter esse, digamos assim, esse contato energético com outra pessoa de forma harmoniosa, você não passa mal e não fazer ninguém passar mal, tá? Então, essas instruções práticas sobre magnetismo, ele lança em 1825. Então, aqui o Hahnemann, ele fala no seu livro como é que acontecem as questões da energia, né? Ele fala assim, aquele que tem menos energia pode doar, aquele que tem mais energia pode doar para aquele que tem menos energia. Depois Kardec cita isso na questão 70 do Livro dos Espíritos também, né? Kardec fala sobre que o magnetismo é isso, né? Uma transferência de energia daquele que tem mais para aquele que tem menos. Depois, eu até mostrei para vocês, né, naquele nosso estudo da terça-feira, que muitas vezes pode salvar a vida de pessoas prestes a morrer. A questão 424 do Livro dos Espíritos também. Então é importante que a gente possa entender, né, que essa força vital acumulada demais, como diz aí o Hahnemann, Samuel Hahnemann, se você tiver muita energia, também pode fazer mal a você, tá? Se você tiver pouca energia, também. E a gente vai aprender como lidar com ela, tá? Como é que eu vou saber se é falta de energia ou excesso de energia? Para a gente concluir essa parte histórica, eu não posso deixar de falar de James Leon, o grande magnetizador escocês, que ele fazia cirurgia usando o magnetismo, colocando as pessoas no coma magnético. Depois o Barão de Pontet foi responsável por trazer, e ele era amigo pessoal de Allan Kardec. Kardec faz uma homenagem para ele, não só para Barão de Pontet, mas para o François Millet também, que era um grande magnetizador naquela época. O Barão de Pontet se destacou porque ele tinha um jornal, o Jornal do Magnetismo, e pelos registros que tem na França, eu vi um francês falando sobre isso, que antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, em 1856, ele lança o Livro dos Espíritos em 57, mas em 56 ele faz uma pequena abordagem sobre o Livro dos Espíritos no Jornal do Barão de Pontet. Tal a grande amizade que eles tinham. O Barão de Pontet não era espírita, não gostava de espiritismo, mas graças à honra e à seriedade do professor Allan Kardec, né, o professor Hipólito Leônidas Arribail conseguiu publicar no seu jornal e ele permitiu. Não podemos deixar de falar também de Charles Lafontaine. Tem um livro maravilhoso dele, A Arte de Magnetizar, onde ele demonstrava o magnetismo e o foco dele era usar o magnetismo para insensibilidade. Então, vocês imaginem pessoas com muitas dores, né? A gente poder usar o magnetismo para amenizar essas pessoas que são alérgicas à anestesia, a gente usar esse recurso do magnetismo para ajudar, auxiliar numa cirurgia, por exemplo, né? Ou num simples tratamento dentário, por exemplo, né? Deixando a pessoa insensível naquela área. Tudo isso os magnetizadores faziam. E eu não posso deixar de falar, como eu falei para vocês, né? Do professor Allan Kardec, porque ele lança uma nova modalidade de magnetizador que não existia. O magnetizador espírita. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês. Esse magnetizador espírita é essa ferramenta que eu vou entregar na mão de vocês aqui, que é vocês usarem o magnetismo, tá? Da forma que Kardec desejou. Né? Por que ter um magnetizador espírita? Na época não era centro espírita, né? Na época era sociedade de estudos, não era assim? Por quê? Vamos chamar de centro espírita hoje. Por que ter um magnetizador espírita dentro de uma casa espírita? Tá? E é isso que vocês vão observar isso, verificar isso nessa manhã e tarde de hoje, né? Beleza? Espero conseguir. O James Deon, que ele cria anestesia magnética, na verdade ele começou a utilizar, não conhecia, mas ele começou a utilizar, tá? Eu vou dar uma passada rápida aqui, depois eu passo esse material. Não podemos deixar de ressaltar que o eletromagnetismo e o magnetismo, pessoal, eu sou dessa área, eu posso falar que eu sou dessa área. Claro,
Isso aqui é minha opinião, né, como estudioso, tá? Se vocês quiserem estudar e ter uma opinião diferente da minha, eu até prefiro, né? Eu sempre aprendo mais quando a pessoa, né, não segue a minha linha de pensamento e a gente começa a conversar e, enfim. Mas o magnetismo dos ímãs não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o magnetismo que a gente tem nas nossas mãos, tá? Nem o eletromagnetismo, nem muito menos a luz. Mas como assim a luz não tem a ver? Pois é. E a luz que foi detectada na mão do curandeiro, né? Ou do magnetizador? Essa luz é diferente. Não é igual à luz humana. Essa luz humana, desculpa, não é igual à luz, a luz física, essa luz do sol, não é igual à luz que sai de nossas mãos, tá? Se é que a gente pode chamar de luz, né? Melhor chamar de fluido magnético, tá? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque se você colocar uma pessoa em transe, no caso de sonambulismo, ela consegue ver instantaneamente que estiver à distância. Não é na velocidade da luz, é na velocidade do pensamento. Se o fluido magnético fosse uma luz, ela obedeceria essa velocidade, 300 km por segundo, não é assim? O fluido magnético não, ele é instantâneo. Você começa a magnetizar alguém à distância, ela sente na hora, tá? Então, é diferente. É uma energia muito mais sutil, tá? Quase espiritual, digamos assim, né? Por que não dizer, né? Claro, é fácil da gente entender, né? Mesmer mostrou isso, junto com Allan Kardec, o chamado fluido universal. Não é verdade? O fluido magnético é uma das modalidades do fluido universal, tá? Então, o que é magnetismo? Magnetismo é essa capacidade, essa energia que a gente tem, essa capacidade de transferir essa energia para o outro, tá? É assim que eu vejo o magnetismo. Deleuze fala sobre o que é magnetismo, tá? No seu livro Instruções Práticas. Esse é o livro que eu falei para vocês. Se vocês quiserem comprar dois livros, um é o Magnetismo Humano de Jacob, porque tem muito conteúdo importante, e o outro seria esse aqui. Se vocês quiserem ter dois livros de magnetismo, tenham esses dois, tá? Depois ele diz também que a primeira condição para magnetizar é querer, tá? Querer fazer. Então, se você quer fazer, vai dar tudo certo, tá? Ah, daqui a pouco vocês vão formar pares e aí vão ter que escolher. Um vai ser o magnetizado e outro vai ser o magnetizador. Tá bom? Essa é a Helena, lá de Portugal. Esse senhor, infelizmente, ele foi embora, né? Estava falando sobre isso agora de manhã, né? Que algumas pessoas desse centro foram embora. Mas não só desse, né? Vários centros, inclusive, fecharam porque muita gente voltou para a pátria espiritual, digamos assim, né? Esse senhor desencarnou também. É uma pessoa muito bacana. A Helena, que me levou para a cidade do Porto, né? Magnetizadora, espírita, tá? E o magnetizador é justamente aquele que magnetiza, né? Ou mesmerizador, né? Eles também chamavam assim. E o magnetizado. Aqui é a Patrícia e o Joaquim. É Patrícia, psicóloga, trabalhava com reiki e resolveu estudar magnetismo, adorou. E o seu marido, né, o Joaquim, e ela fazendo justamente o processo de longitudinal da cabeça em direção aos pés. Kardec faz uma referência a magnetista e magnetizador. Ele diz assim: todo aquele que estuda o magnetismo é o magnetista, aquele que pratica é o magnetizador. E diz mais: não tem como ser magnetizador sem ser magnetista. Ou seja, não tem como você ser magnetizador sem estudar. Tá? Você pode até só ficar estudando. Isso tudo bem. Mas se você vai se tornar magnetizador, você tem que estudar também. Ok? No nosso meio, às vezes, a gente encontra pessoas que querem magnetizar sem ter conhecimento de nada. Entre aspas, usando só a intuição. É um grande perigo. Quando Deleuze fala que a intuição vem depois, esse alerta é importante. E esse alerta, a gente observa isso nos estudos de Kardec. Tá? Não é só dizer que veio do alto, ou é uma intuição aqui, ou colocar na conta dos espíritos. A gente tem que estudar, fazer nossa parte para poder os espíritos atuarem. Por isso que ele fez o livro dos médios. Se os médios não precisassem estudar, para que Kardec faria o livro dos médios? Faz sentido para vocês isso? Os médios precisam estudar muito o livro dos médios, claro. Na verdade, todos, né? Os evocadores também, né?
que a gente chama hoje de dialogador, né? Doutrinador, alguns gostam de chamar doutrinador, enfim. Então, é importante que, se você vai usar o magnetismo, estude primeiro, né? E depois coloque em prática, sendo um magnetizador. A intuição, segundo Deleuze, vem depois. Depois de muito estudo. Faz sentido para vocês isso? Mas é verdade. Tá? Porque vamos supor que um espírito chegasse aqui, se eu tivesse o dom de ouvir, né? E ele dissesse assim, ou então na minha intuição, né? Assim, sem conseguir explicar de forma racional. E tivesse uma vontade de fazer determinada coisa, né? O espírito dissesse assim, Wagner, dê um dispersivo longitudinal na região calmante, né? No meio e meio. E aí? Né? Hã? Né? Eu ouvi, tudo bem. Mas saber o que fazer. Então, a gente precisa realmente entender, estudar, para poder, inclusive, se por acaso houver uma assistência, ter esse processo de contato e saber o que está fazendo. Olha, o magnetismo tem três vertentes na minha visão. A primeira é a ação no físico, né? Eu sempre digo brincando que Jacó me enganou, né? Quando eu fui estudar o magnetismo, achava que era só para trabalhar o físico, só para curar as pessoas. Ele trabalha no físico, mas não é só isso. Ele também trabalha no psíquico, tá? Então ele ajuda a vencer o fator crítico da pessoa e ela começar a ter acesso do inconsciente dela. E aí isso para um terapeuta como um psicólogo, um psiquiatra é fundamental. Beleza? Vai acelerar o processo terapêutico. E o terceiro ponto, que eu não posso deixar de falar, são as ações com relação à mediunidade e a questão do sonambulismo, né? Porque não existe só mediunidade no espiritismo. Existe mediunidade e existe as faculdades anímicas, que a gente marginalizou no nosso meio. Vejamos, o sonambulismo é uma faculdade anímica. A dupla vista é uma faculdade anímica. O êxtase é uma faculdade anímica. Não é mediúnica. Beleza? Então é importante a gente lembrar disso. E nesses pontos, dessas faculdades, os magnetizadores são essenciais. Essenciais no processo. Por quê? Porque os magnetizadores podem ajudar a encontrar, primeiro, né? Encontrar esses sonâmbulos, depois desenvolver as faculdades sonambúlicas, ou a lucidez, né? Para ser mais exato, a lucidez sonambúlica. O que é a lucidez? A capacidade que o sonâmbulo tem de ver sem o auxílio dos olhos. E ele vê tudo. Não são todos assim, né? Cada um tem sua especialidade. Tem sonâmbulos que conseguem ver a distância. Tempo e espaço para um sonâmbulo, dependendo dele, é relativo, tá? Como diz Einstein. Ele pode ver o futuro. Extraordinário, né? Pois é. Ele pode dizer quanto tempo vai ter uma sessão lá, que a pessoa vai ficar boa, quando vai ser a próxima crise dela. Tem sonâmbulo que consegue ver os órgãos internos da pessoa. Enfim, é uma faculdade incrível que os magnetizadores conheciam. Kardec conhecia muito detalhadamente essa faculdade e depois falou que também existia médios sonâmbulos, que é aqueles sonâmbulos que recebiam a comunicação ou a mensagem dos espíritos e passavam para as pessoas. Nesse instante, o sonâmbulo se tornava um médium, né? Estava sendo intermediário. Mas a faculdade é anímica, é uma faculdade do encarnado. Então é um crime absurdo quando a gente vê um médium vidente dizendo que aquela pessoa está forjando a comunicação. Pode ser que existe charlatão, mas pode ser que seja a própria pessoa no estado de emancipação da alma, um estado especial, que ela parece ser outra pessoa. Claro, eu estou aqui numa roupagem, estou numa página da minha encarnação. Quando eu emancipo, tenho contato com o meu eu verdadeiro, ou seja, o livro completo. Claro que eu não vou ser do mesmo jeito. E claro que eu posso me revestir de outra forma, né? E a pessoa vê uma entidade diferente da que está ali encarnada. Tudo certo. Processo anímico. Não é mediúnico, tá? Não posso deixar de falar sobre isso com vocês. Para curar verdadeiramente uma doença, não é suficiente fazer desaparecer os sintomas visíveis. É preciso destruir a causa.
Faz sentido para vocês isso? Às vezes a gente trabalha só no joelho, só no joelho, só no joelho. Por que esse joelho está assim? E por que o joelho esquerdo não é o joelho direito? Todos os dois trabalham do mesmo jeito. Por que ataca só um lado? Né? Tudo isso tem um significado que hoje as pessoas começam a estudar de forma mais sistêmica, digamos assim, né? E começam a observar esses detalhes. Como o criador da medicina germânica, já ouviu falar? Ele perdeu um filho e teve câncer, né? E ele viu que esse câncer foi provocado devido a esse luto mal trabalhado. E a partir daí ele começou a estudar as relações da ciência, das doenças e as patologias, né? Doenças e a questão psíquica, no caso, desculpa. Questão psíquica. Então, cada doença tem uma origem, tá? Por que minha coluna está assim? Por que o meu joelho está assim? Por que eu estou com problema no estômago, né? Então, tudo isso tem uma repercussão. Ali é só o efeito. Precisamos procurar causa. O mais legal do magnetismo é isso. A gente começa a magnetizar a pessoa e essas causas começam a vir, tá? A gente vai ver isso, Deleuze falando, né, que as correntes muitas vezes faz com que a gente chegue à origem do mal. Como assim? E suas ramificações, ainda vi mais isso, né? Como assim? Porque às vezes você está com a dor de cabeça, mas a origem da dor de cabeça não é aqui, né? Ou aqui, né? Ok? Ou, sei lá, no baço, ou aqui, né? Na vesícula biliar, enfim. Aí, quer dizer que eu vou estudar anatomia? Sim, um básico da anatomia, pelo menos, né? Para a gente não dar passe no fígado, né? Que tá o fígado aqui, não, o fígado é aqui, enfim. Então ele fala também, Mesmer fala que não há cura sem crise. Então, se acontecer alguma crise no momento da magnetização da gente, a gente tem que ficar até feliz, sabe? Porque há uma probabilidade muito grande de ter bons resultados se houver uma crise. Essas crises são inúmeras. A dor, por exemplo, tá? O sonambulismo é outra crise importante. Essa é a tina de Mesmer, por isso eu estou mostrando aqui para vocês entenderem por que a, a água é magnetizada hoje. E quem magnetiza a água, como diz do livro dos médios, quem magnetiza a água é o magnetizador. Então, vocês vão magnetizar a água das pessoas que vão procurar vocês, tá? Então, é importante vocês entenderem que Mesmer fez isso para poder a pessoa sentir os efeitos do magnetismo, mesmo após o passe, mesmo após a magnetização. Então, vocês vão magnetizar alguém no centro espírita. Ela vai levar água magnetizada? Aquele passe vai ser, aquela magnetização vai ser continuada com o consumo dessa água na sua casa. Ficou claro para vocês isso? Pois não. Sim. Que só agora assim tranquilizante, né? Aham. Porque às vezes a gente está atendendo uma pessoa, seu já está atendendo, digamos, o joelho, Sim. aí a pessoa diz, nossa, doeu tanto. Aí hoje em dia eu fico tranquila, porque Exato. depois que Suaviza, vem a dor, depois que você faz o processo, ou ameniza ou vai embora. É. Ou então ameniza, né? Mais do que estava. É isso mesmo, bem lembrado, Luiz. É aqui uma imagem, né, da época de Mesmer, né? Um quadro aí mostrando como é que ele trabalhava e tal. E esse é o filme, eu até passei para vocês, né? Esse filme, da Mademoiselle Paradis. Vocês dêem uma olhada depois, tá? Eu vou dar uma corridinha aqui. São dois livros. Esse é o livro de Mesmer para vocês comprarem, tá? Se vocês quiserem, claro. E aquele livro, o primeiro livro que a gente tem notícia do Deleuze, né? História crítica do magnetismo animal. Também é muito bacana para quem quer estudar o sonambulismo. E aí a gente vai começar a prática, tá, pessoal? Desculpe aí essa parte teórica, que eu detesto teoria, desculpe, né? Brincando. É claro, eu estou estudando, então eu tenho que gostar de teoria, né? Faz parte. É o conteúdo que eu gosto, né? Fica brincando, eu detesto, mas eu fico assim meio constrangido, porque vocês querem botar a mão na massa, né? Eu sei o que vocês estão passando. Então, a gente vai começar a prática agora. Estão preparadinhos? Vamos lá? Não? Pois se prepare. Vou contar de 1 até 3 e você vai se preparar. São 10h30. Você já quer café? É?
Vamos fazer uns combinados aqui. Quais são os combinados? Vai ter recreio ou a gente tira direto até meio-dia? Hã? Pode ir direto, pode ir direto. Ó, beleza. Então a gente vai terminar de meio-dia ou é de 1 hora? É, 2 horas? Pronto. Se quiser terminar de 5 também, tudo bem, porque a gente já vou embora e você já fica livre de mim, né? Ah, e aí? Meio-dia? Ah, 12h30. 12h30, pessoal. Beleza? Fechado? Eu estou avisando para vocês, não é para vocês, não, é para mim. Vocês vão me avisar, tá? Porque eu vou aqui embora, entendeu? Se deixar, só pago de meia-noite. Então, é importante 10h30, beleza. Então, temos 2 horas para a gente brincar aí, brincar entre aspas. Esse estudioso americano, tá? Ele lança esse livro aí, 12 Estágios da Cura. Eu achei muito legal esse livro dele, porque fala. Porque assim, gente, ó, nas práticas energéticas, todas elas falam sobre respiração. Então, vocês vão ver, tá? Vocês vão ver que tem a ver, né? Todas essas práticas energéticas com até mesmo as artes marciais, eles têm um cuidado tremendo com a respiração. Para nós magnetizadores é fundamental que a gente tenha uma excelente respiração para poder a gente se energizar, ok? Senão a gente vai ficar com déficit energético, ou seja, com fadiga fluídica. Eu espero que vocês nunca entrem numa fadiga fluídica, que é muito sério. E ele diz assim: a respiração, o movimento, o toque e a cura estão ligados entre si. E aqui eu vi uma correlação muito importante com o que Deleuze fala. Deleuze diz assim: o movimento das mãos. Por que o movimento das mãos? Quando a gente movimenta as mãos, o fluido acompanha o movimento das mãos, segundo Deleuze. E ele tem razão. Porque quando a gente coloca uma mão e arrasta a dor da pessoa, claro, se for uma dor mais séria, precisa de um tratamento mais longo, às vezes não tem resultado nenhum na hora, como vocês viram aqui, né? Por quê? Porque é um problema lá, sei lá, de gota, né? Negócio sério. Isso pode fazer 1000 vezes, não vai funcionar não, tá? Mas em casos simples, uma dor de cabeça que a gente ia tomar um comprimido muitas vezes, né? Sei lá, um comprimido qualquer em farmácia aí, muitas vezes você faz o processo e ameniza a dor, mesmo a dor vai embora, ok? Então, esse movimento, eu peço a vocês que dê muita atenção, porque a gente vai ser muito criticado. Os magnetizadores sempre foram criticados por isso. Quando criaram a hipnose, foi pronto, foi a gota d'água. Eles disseram assim: pronto, não precisa de magnetismo, esse negócio de movimentar as mãos, é só aqui, ó, só sugestão verbal. Funciona em algumas coisas, sugestão verbal. Em tudo, não. Ok? Como no tratamento físico, por exemplo, né? Como um arrastamento de dores. Então, é importante que vocês entendam que esse movimento é fundamental. Vocês vão fazer essa questão da respiração daqui a pouco, né? Então ele diz assim: prendemos a respiração quando estamos tensos e respiramos mais profundamente quando estamos relaxados e fluímos com o movimento, tá? E aí começa o nosso primeiro exercício, que é colocar os dois pés no chão para poder vocês sentirem o seu corpo, sentir a sua respiração, tá? Vocês vão tocar com as mãos aqui na parte superior do peito, tá? Descalço? Ah, tanto faz. Tanto faz. Calçado, descalço, tanto faz. Até porque tem um assoalho aqui, né? Se ficar calçado ou descalço, não faz diferença. Mas aqui, ó, bota a mão aqui no peito, tá? Inspira profundamente. A respiração, a gente tem dois tipos, né, que a gente conhece. Essa do pulmão, que os ombros sobem, e essa do diafragma. É essa que vocês precisam trabalhar bastante, tá? Se você for olhar uma criancinha, o estômagozinho dela vai dar, ó, ela é lindo de ver, né? A criancinha deitada e a barriguinha subindo, é o mesmo jeito que a gente acaba desaprendendo, mas é assim que a gente deve respirar. Vai o estômago aqui, ó, e solta. Então você vai pelo nariz, tá? E solta pela boca. Mais uma vez, para se energizar.
E você naturalmente já começa a sentir uma mudança. Isso aí não é nada místico, não. É o organismo trabalhando, tá? Acalmando, porque você está respirando profundamente. E ao mesmo tempo se energizando. Tá? Se a gente for verificar, pegar um oxímetro, vai mudar a oxigenação de vocês. Se a gente pegar um medidor de pressão, né, arterial, vai mudar a pressão de vocês também, vai harmonizar, tá? Claro, vai depender da respiração. É a respiração que aumenta o batimento, ok? Agora vocês vão colocar aqui na base do osso externo. Então tem esse osso aqui, ó, bem duro aqui no meio do peito. Aqui embaixo, quando ele acaba, bem aqui, você coloca a mão onde acabar esse osso externo, que é o osso mais duro do corpo. Aproveitando para dar uma dica para vocês, atrás desse osso externo é onde está o timo, responsável pela nossa imunidade, tá? Coloca as duas mãos aqui, mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca. E aí você já nota outra mudança. E depois você desce, quando terminar de respirar, aí, tá? Fica à vontade. Depois você desce na altura do umbigo e faz a mesma coisa. E agora com mais atenção, porque vai subir a mão e vai descer. Vocês estão respirando diafragmaticamente. Se não subir e descer, é porque vocês não estão respirando pelo diafragma. Então vai lá, solta pela boca. Ok? A partir desse instante que vocês se energizaram com essa respiração, a gente começa agora a esfregar nossas mãos suavemente. Inspira, continua inspirando dessa forma que a gente fez no exercício. E cada vez que vocês inspirarem, mentalmente vocês vão pensar assim: estou me energizando. Estou me energizando. Depois vocês vão abrir bastante o braço, né? Um vai afastando a mão da outra, o máximo que puder, sem tocar no coleguinha ao lado. E mentalmente vocês vão dizer assim, saindo energia, saindo fluido das minhas mãos. Se vocês quiserem fechar os olhos, né, dando comando, saindo energia das minhas mãos, fechem os olhos e vai aproximando uma mão em direção à outra lentamente, até sentir alguma coisa. Quando sentir alguma coisa, abra os olhos e observe a distância. Caso não sentiu nada, esfrega novamente, inspira, afasta uma mão da outra, dá o comando mental, saindo a energia das minhas mãos e aproxima uma mão da outra com os olhos fechados para facilitar a sensação. A visão atrapalha muitas vezes. Então aí quando você sentir alguma coisa entre as mãos, abra os olhos e observa a distância. Beleza? Nesse instante, vou perguntar a vocês, por favor, digam se sentiram algum. Quem sentiu alguma coisa? A maioria sentiu. Quem sentiu na palma das mãos? Palma, palmar. Okay? Quem sentiu nos dedos? Okay. Então, isso quer dizer o seguinte: quando você for magnetizar alguém, se alguém estiver na sua frente, você tem que, se você for palmar, você tem que verter a palma da mão em direção à pessoa. Se você for palmar e fizer, a pessoa está na frente, você fizer isso aqui, você está emanando fluido, né? Sua energia está indo para o chão e não para a pessoa, tá bom? Então, você precisa se acalmar, que é na posição correta. Se for digital, pode ser assim, né? Digital, beleza? Mas eu não sei, eu não senti nada. Então, você usa o flex, né? Você usa a palma e digital. Bota os dígitos e a palma em direção à pessoa. Ficou claro? Oi. Oi. Quem sentiu os dedos? O flex.
Sim, tanto faz. E quem não sentiu nada faz a pata do tigre. Quem não sentiu nada faz a pata do tigre, né? Não sentiu, mas a outra pessoa vai sentir quando você começar a fazer. Que é o que interessa, né? O que interessa se você sente ou não. Tá? Na verdade, você sentiu, é porque não prestou atenção. É um exercício. Né? É um exercício. Aham. Então, à medida que você for fazendo, viu, Luiz? Não se fique triste, não. À medida que você for fazendo esse exercício, tem gente que passa uns 3 a 4 dias, uma semana para sentir, entendeu? É normal. O que eu observo, não é o teu caso, não é o que é o teu caso, mas o que eu observo, pessoas que são muito materialistas têm uma dificuldade gigantesca de sentir. Muito grande. E o tato magnético praticamente não existe para elas. Né? Claro, tem lógica, né? Não é o teu caso, Luiz. Volto a dizer que eu te conheço. Mas né? Mas é melhor ser assim do que acreditar demais. Ah, eu estou vendo as galáxias, não sei o que. Dessa gente que já é demais. Eu fiquei muito longe. É, vai lá para Júpiter e depois volta, né? Oi. É, por aí. Verdade, por aí. Então, a partir desse exercício, vocês já começaram a descobrir seus superpoderes, né? Digamos assim. E aí a gente faz aí eu quero ver se faz sentido. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês colocam a mão assim na frente a outra, tá? Oi. Ah, sim. Ah, então tem uma coisa interessante. Não se preocupe em sentir só na mão, sente no corpo todo, tá? E a sensação também. Pode falar. É como se, acho que quando você coloca uma dieta, né? Sim. Você, mas você vai colocando. E como tu disse que não sentiu nada? Mas eu não senti isso, não. Não, não pode ser que não. Sentiu. É, a atração também conta, né? Tá na lista. Pronto, é isso aí. É isso aí. Tem gente que sente atraindo, tem gente que sente repulsão, como se fosse uma bola na mão. Tem gente que sente calor, tem gente que sente frio. Tem gente que quando faz isso, sente esse ossinho aqui. Tem que fazer, depois que eu faço uma descrição, é tudo que eu pode sentir. É por isso que eu estou. Por isso que eu estou. Porque eu não digo como é que eu sinto. Porque vocês vão querer sentir igual ao meu filho? Não são. Cada pessoa é diferente. Ah? Como é que eu sinto? Mal. Eu sinto, a maioria das vezes é calor, né? Mas eu não. Outras vezes choque. Então eu estou falando para vocês, não, mas não leve em consideração, porque vocês têm que entender vocês energeticamente. Eu pouco interessa. Uhum. O meu dedo, quando eu sinto no tato, essa coisa assim, quando eu sinto no tato que estou fazendo um rastreamento na pessoa, geralmente está ligado à inflamação. Isso eu já observei em mim. Em vocês pode ser diferente, entendeu? Pode ser que na inflamação você sinta o calor, outra pessoa sente frio, entendeu? Então, é como eu estou falando. Não leve em consideração o que eu estou falando. Preste atenção no que é que você energeticamente está falando. Tá? No teu caso, você sentiu, né? Sentiu atração. E está certíssimo. Perfeito. Só que agora o bicho vai pegar, porque vai ficar mais forte ainda. Como é que fica forte? Ó, você vai colocar a mão aqui, ó. Pois não. Pois. Passou. Teve aquele senhor que tinha a sobrancelha aqui, lembra? Que ele ficava tal, não sei o que, eu lembrei dele agora, que ele ficava bem assim, a sobrancelha toda assanhada dele. Aí ele dizia assim, aí a esposa dele pegava e passava um dedinho aqui e dizia, ai, passou. Né? Tá vendo? Seu Saraiva. Eu lembrei dele agora, eu disse, passou. Então aqui, ó, vocês vão colocar uma mão de frente à outra, tá? E vai aproximar da boca e vocês vão soprar como se fosse passar um vidro. Aqui, ó. Fecha a boca e começa a sentir alguma coisa entre as mãos de vocês. Então vocês vão aproximar da boca e vão soprar. É o sopro que é para
para embaçar vidro, tá? Vocês já embaçaram o vidro, já? Com o bafo? Pois é. E aí sente. Só um pouquinho, não precisa gastar muito não, filho. Ok? E agora vocês afastam aqui e sopra o sopro frio, que é, faz um biquinho e como se estivesse apagando uma vela. Ok. Quem sentiu? Gostaria de dizer o que foi que sentiu? Eu senti no sopro frio, eu senti os dedos. Não, no sopro quente, no sopro quente. Não sentiu, sopro quente. Sentiu o quê? Senti o calor. Calor, certo. O que mais gostaria de compartilhar? Não necessariamente é do mesmo jeito, tá? Não é para sentir calor, não. Às vezes tem gente que sente frio. Pois não. Diz, Nazaré. A minha mão vibra, né? Vibrando. É pulsando como fosse o coração, alguma coisa assim, não? Ou era, era vibração? Ah, é feito de jambu, tá formigando, né? Eu aprendi isso aqui, né? Que tem o magnetismo no jambu, que é esse formigamento. É feito de jambu. Legal. O que mais? Ah, fez sair o cara entra em coma, né? É pulsão do magnético, é feito sair, né? Ah, então, não começa, a gente começa a sentir como fosse uma luva, né, nas mãos, e aí faz aqui, ó, Vai, tá? Para liberar essa energia. Essa energia vai para onde? Para as galáxias? Não, vai para você mesmo, vai voltar para a fonte, tá? Pois não. Pode, vai lá, bota a mão aqui e sopra. Sopro quente, como fosse embaçando o vidro aqui. E aí você sente essa energia, quando terminar, sopra assim, tá? E agora vocês vão compartilhar essa energia, porque vai misturar as energias de um coleguinha ao lado, tá? Um ao lado do outro. Então vamos lá. Vai lá, ó. E passa para o coleguinha aqui, pronto. Um vai ficar assim e o outro vai ficar assim. Ficar assim e o outro chega aqui. Vamos parar. Quando chega assim. E aí, chega. Depois que já estava assim. Deixa lá. Ele já fala. É para os dois serviços. Depois compartilha. Ó, faz aqui, ó. Começa aqui, ó. Aí depois você senta aqui, esse seguinte. E agora eu vou encaixar. Vou já ficar para dentro. Encaixando assim aqui do outro. Depois você sentir, aí você puxa para você e observa a multiplicação. Depois você sentiu. Não, é só o que? Só para o quente. Ó, novamente, ó, presta atenção. Ela vai fazer, eu vou fazer. Não é para soprar aqui, não. É para soprar aqui no meio das mãos. Coloca o fio aqui. E agora, já colocou o seu? Fique parado. E aí eu chego aqui e encaixo. Tá? Porque você vai querer encaixar assim, não vai conseguir. Não fica parado. E aí, senta. E observa a energia diferenciada com a mistura das duas energias. E depois, sopra para dispersar. Depois que terminar, pasta aqui, ó, só. Depois que você sentiu, tá? Não sei, parece que tá perto. Daí. Tá certo? Beleza.
Eu posso fazer de 3? 3? Não é fazer todo mundo, né? Bom, e aí, conseguiram fazer? Conseguiram, pessoal? Beleza? Então, só sentiu o choque. Sentiu o choquezinho, né? É diferente, cada um sente de um jeito, né? Beleza? E esse sopro quente é o mesmo sopro que você vai aplicar na pessoa quando se forem tratar. Beleza? Aí. Primeira vez eu senti quente. Encaixar. Senti gelado. Ajudei do jeito. Modificou, né? É interessante. Modifica mesmo. Jogar pouco. Beleza? Conseguiram? Todo mundo conseguiu? A diferença? Ah. Oi, diz, André. Não, não é para se ver, não. O que quer? Olha só. Vamos direito para a direção. Vamos direita para cá. Direita para cá. Esquerda para cá. Assim, pessoal. Assim. Sim, não. Aí depois encaixa aqui. Sem tocar, tá? E aí você vai mexendo aqui para sentir a energia. A direita para cá, a esquerda para cima. Direita para baixo, esquerda para o alto. Aproxima e afasta, aproxima e afasta. Aproxima e afasta, aproxima e afasta. Fecha os olhos para se melhor. Não se entende? Depois tem a perna direita. Ok. Traz para cá agora também. Olha, sinta energia diferente, tá? Não tá? Isso é a mistura das energias todas. Ok? E aí, toca aqui e solta. Lembra que a direita estava para baixo? Lembra? Vou fazer o contrário agora. Direita para cima, esquerda para baixo. Direita para cima, esquerda para baixo. Cima para baixo. Choque. Você vai dar. Vai sentir o choque. É, tá dando choquezinho. Tá dando choque. Vai aumentando a tensão. Bora. Vai cá agora. E agora eu quero botar em alguma parte do corpo que você quiser. Vou aproveitar para trabalhar a minha perninha. A perna do papai. Perna direita ligada ao pai, perna esquerda ligada. Sopra. Ok. Aí você faz, quando você colocou, você não precisa colocar, depois dá para fazer um específico. Ok? Beleza? Olha, se é palmar, palmar, palmar. Se é digital, digital. Preste atenção nisso, tá? Beleza? Gostaram da brincadeirinha? Antes do almoço é legal. Então, observe essa imagem aí. Aquela imagem de lá, pode sentar, pessoal. Aquela imagem de lá. É palmar ou é digital? Palmar. A de lá é palmar. Não tá bem evidente, não é? E a outra, a de cá, é o quê? Quando vocês forem fazer exercício, se quiserem colocar o dedo polegar no centro das mãos, como a Olivia está fazendo, essa foi uma máquina francesa, tá? Olivia. Então ela está aqui, ó. O dedo polegar aqui, aperta um pouquinho, no outro também aperta um pouquinho. Isso ajuda o fluido, né, a energia se espalhar pelos dedos, pelos discos, tá? Então, vem para cá, vem para cá. Quem for polegar?
Não, tanto faz. É só para ativar aqui o centro das mãos. Pega o dedo polegar, coloca aqui dentro. Pegou o dedo polegar, coloca no palmo da mão. Só para ativar essa questão energética. Depois você faz o teste de novo, né? Vocês que estão em desenvolvimento aí, questão, tá bom? Então a posição da mão, ela vai depender se você é palmar ou digital. Aí o Luiz diz, não, eu não sinto nada. Então beleza, tem nada não, a outra pessoa vai sentir. Então você bota nessa posição aqui, ó, tá? Que é uma posição mista, né? Ela é digital e palmar ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos fazer aqui outro exercício. Exercício que a gente vai colocar 8 centímetros uma da outra, com a mão. Deixa nessa posição. Abre o braço um pouquinho aqui. Relaxa. Inspira profundamente, se energizando. Coloca os dois pés no chão, direitinho. Isso. E aí vocês vão fechar os olhos e vão imaginar, atrás do coração de vocês, uma cor vermelha ou rosa. Se você sentir mais facilidade em mentalizar o vermelho, faz vermelho. Se sentir mais o rosa, faz o rosa. Vão sentir, se essa energia ou essa cor atrás do coração de vocês. Imagine isso atrás do coração de vocês. A cada respiração vai aumentando, invadindo todo o tórax, escorrendo pelos braços, chegando até as mãos. E quando chegar até as mãos, você afasta e aproxima lentamente uma mão da outra para sentir essa energia. Abre os olhos, afasta da boca aqui, ó, sopra. E faz de novo, dessa vez com outra cor, tá? Vocês vão imaginar a cor violeta ou azul. Aqui for mais fácil de vocês imaginar. Se você tiver dificuldade de imaginar o azul, você faz violeta e vice-versa. Então imagina atrás do coração de vocês uma cor violeta ou azul. E respirando, você vai respirando, essa cor vai aumentando atrás do coração, invadindo todo o tórax, braços, chegando até as mãos, e você vai aproximando e afastando as mãos, sentindo essa energia de cor azul e cor violeta nas mãos. E agora você vai, afasta e solta. Beleza? Quem sentiu a cor azul ou violeta mais forte? E a rosa, quem sentiu? O dedo dá no olho, né? Dá para no olho? Forte sensibilidade, para fechar, estava muito claro. Mas isso pode ser ligado à usinagem pelo frontal. Não, eu já vi isso. Então não tem nada a ver. Porque tem pessoas que têm isso depois do teste, aí fica assim. Os olhos ficam lacrimejando, entendeu? Tem que dar coriza também. E usinagem. O seu é luz mesmo, né? Eu também tenho sensibilidade à luz. Mas é isso mesmo. Bom, então quem sentiu o rosa ou o vermelho? E qual é a diferença para você? Para você, qual é a diferença do azul ou violeta para o rosa e o Bem forte. Sim, O azul mais ameno, né? Tem gente que senta ao contrário, mas está tudo certo, tá? Verdade. Certo, beleza. Vou imaginar Escritor o tórax todo. Legal, interessante. a minha mão de homem. Aumentando, né, a energia nas mãos, né? O azul a cor, bom, a cor azul costuma ser mais sutil, né? A violeta mais ainda, né, que é de alta frequência, mas ui, Antes de falar, sim, sim, interessante isso. Tu captou, vocês dois captaram, né? É, pegaram carona aí, né?
Então, agora vocês vão começar a sentir o seu próprio corpo, né? Tá? Então, vocês vão aproximar a mão de vocês aqui na altura da testa, vai aproximando até sentir alguma coisa. Quando sentir, você para. E aí, a partir dessa referência que você sentiu, você vai sentindo aqui, ó, o corpo. Sentindo, vai sentindo até o ventre. Depois fecha a mão, volta e vai lá de novo, sentindo. Ok? Essa é a espécie de tato magnético. Vocês podem fazer com outra mão também, tá? Vai fazer exercício. Rastreando aí, sentindo a energia. Ok? Ou pode fazer com as duas também, tá? Fica à vontade. Ok? Esse é o, digamos assim, o início do chamado tato magnético, tá? Então, só você vai com a mão aberta, fecha, volta por fora. Porque quando você volta por aqui, é ruim. Ergonomicamente é ruim. Se você voltar por fora, você vai notar que é muito mais confortável voltando por fora. Com relação a essa exploração energética que vocês fizeram, nós temos 3 casos específicos com relação a isso. Primeiro, falta de energia. Segundo, excesso de energia. Depois, falta de circulação dessas energias. Então, se você sentiu alguma coisa, sei lá, você fez aqui e sentiu mais ou menos nessa altura. Pode ser que seja fome? Pode. Mas aqui pode ser que seja algum problema, uma desarmonia. Mas será que é falta de energia ou é excesso? A gente não sabe, não é? Então, para que eu possa tirar essa dúvida, eu faço uma imposição, um concentrado aqui, doando energia, a minha energia, né? E aí eu faço o tato novamente. Se eu doei energia e eu fiz o tato, melhorou? Era falta ou era excesso de energia? Ficou claro isso para vocês? Depois que a gente faz o concentrado, depois a gente dispersa para harmonizar e depois faz o concentrado se quiser. Mas, se eu coloquei energia e piorou, era excesso ou era falta? E aí você dispersa bastante, tá? Dispersa mais e depois faz o tato novamente. Ah, melhorou. Então faz dispersa mais até ficar bem harmonizado. Ficou claro essa questão de falta de energia? Falta e excesso de energia? Tá? Você sentiu? Você vai sentir fazendo esse rastreamento, né, que a gente chama de tato magnético, fazendo isso. Existe outro caso que é a falta de circulação dessas energias, tá? Porque esses centros de força, os chakras, eles são interligados entre si. E por algum motivo pode ser que congestione e ele não consiga fluir essa energia. E aí a gente faz os dispersivos para poder descongestionar. Então são essas 3 questões que a gente tem, tá? Na questão do magnetismo. Falta de energia, excesso ou falta de circulação de energia. Às vezes você não precisa nem doar nenhuma energia para a pessoa, né? Ela está com excesso de energia aqui e com falta aqui. Então eu faço um longitudinal da área que tem muito para a área que tem pouco. Faço o tato e você vai notar que melhorou, tá? E eu praticamente o magnetizador não precisa estar doando muita energia, porque a própria pessoa se reequilibrou. Porque ela perguntou com relação à pessoa, às vezes não está sentindo nada. Sim. A gente vai ver se melhorou pelo próprio tato. É isso, porque assim, a pessoa pode estar boa, tudo bem, mas querendo ou não, a gente tem uma, digamos assim, uma deficiência pouquinha, não o suficiente para adoecer, tá? Pode ser que até depois do almoço a gente melhore ali, né? Mas a gente pode repor isso, tá? Muito dos processos de reenergizações que os grandes budistas, né, os indianos, esses grandes mestres do Tibete utilizam, né? Usando a respiração. Então, quando eles começam a respirar e usar essa respiração, que não é só um tipo de respiração, ele tem uma infinidade de tipos de respirações diferentes para cada objetivo específico. Então, quando eles começam a respirar, ele começa a trabalhar esse centro de força também, tá? O ideal é a gente dominar isso como magnetizador. O nosso assistido raramente vai ter isso. Mas, independente desse conhecimento de vocês, que eu também não sou especialista, estou falando disso, mas eu não sou especialista, tá? Eu tenho até um amigo meu aqui de Belém do Pará, que eu quero fazer um projeto com ele para justamente
eu aprender e ensinar vocês como se energizar, como se reequilibrar, usando a respiração, até porque a gente, sendo magnetizador, precisa desse recurso para evitar a fadiga fluídica, tá? Mas, se o nosso cliente, ou o nosso assistido, né, a pessoa que a gente vai fazer a claridade de forma fluídica, ela está desequilibrada, eu preciso estar bem para poder doar essa energia para ela. Depois, quando ela estiver boa, aí a gente pode ensinar esse recurso, entendeu? Da respiração, dela se acalmar, enfim. Beleza? Oi. A fadiga fluídica a gente fica como fosse depressão. A gente fica sem energia, tá? Para a gente e fica muito debilitado mesmo. Então, se vocês não utilizarem o magnetismo de forma coerente, que seria o quê? Você começar a magnetizar pouca gente, tá? Começa magnetizando 2, 3 pessoas para sentir, né? Porque se você for magnetizar 10, aí você pode entrar numa fadiga fluídica. Tem que ter cuidado, tá bom? Boa pergunta. Então, primeiro a questão do rapó, tá? Então, vocês vão começar fazendo exercício aí, formem pares para fazer esse rapó. Eu sei que a gente tem pouco tempo, temos menos de meia hora, mas eu quero que vocês aprendam como é que os magnetizadores fazem esse rapó.